Fala galera do Corinthians, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um React Mão aqui para atualizar você sobre as notícias do nosso querido Coringão, o nosso Coringão do coração, ok? Nós vamos reagir aqui ao Samir Carvalho e também ao Chico Garcia nos seus vídeos respectivos aqui falando da partida de ontem que o Corinthians aí foi para a final, né? Agora é finalista do Campeonato Paulista, onde vencemos o Santos por 2-1 na nossa casa. Então vamos reagir aí sem mais delongas, vamos para o vídeo. Decisivo importante, né? Contra o Mirassol, a gente sabe que apesar do Mirassol estar na Série A e ser um jogo de mata-mata, a dificuldade, a exigência não era tão grande. Esse jogo, especificamente, sim. Apesar do Santos estar sem o seu principal jogador, mas isso não é culpa do Corinthians. Aliás, vale um capítulo, né? Poxa vida, no jogo decisivo, mais decisivo até agora, o jogo mais importante do ano para o Santos, o Neymar não estava. Uma coisa meio inexplicável, né? Recém-convocado para a seleção brasileira, tem data FIFA na sequência. Se ele não for cortado, vai ficar muito ruim, né? Porque será que um desconforto? Será que ele sentiu uma lesão realmente, né? E aí se justifica. Mas, poxa vida, é muito ruim, porque o Neymar foi para o jogo, mas visivelmente não tinha condições. Ou vocês acham que ele não entraria, nem que fosse alguns minutos, o Santos perdendo por 2-1, com um golzinho levava a decisão para os pênaltis e o principal jogador não entrou, mesmo com 97 minutos de jogo. Então realmente ao Santos fica esse dissabor aí, de não poder contar com o Neymar. O Soteldo jogou por dentro e aí teve mais dificuldade do que quando ele joga na ponta, se bem que isso tem sido um praxe, né? O Soteldo jogando por dentro nesse Campeonato Paulista. O Gabriel Bontempo, que acho que até um menino esforçado, entrou bem e tal. O Tassiano já tem outra característica, né? A principal jogada do Santos, que o Mateuzinho salva antes do Tiquinho empurrar para a rede, acaba acontecendo por uma jogada do Gabriel Bontempo. O Guilherme um pouco apagado até no jogo, né? Na verdade, se o Neymar estivesse em campo, a gente não tem como saber o que aconteceria, porque ele na individualidade pode acabar decidindo. Agora, é fato que o Corinthians dominou e controlou o jogo. É fato também que tomou mais um gol de bola aérea. Precisa corrigir isso e até melhorou no segundo tempo nesse aspecto. Eu vou falar sobre isso. Mas foi um Corinthians que mesmo tendo um controle do jogo, tendo um domínio, vai lá e toma um gol a ponto de colocar daqui a pouco em risco a classificação. Coisas que ainda precisam ser corrigidas. Mas eu não quero falar aqui só de coisas ruins, muito pelo contrário. A primeira coisa, o Corinthians classificou. E está na final depois de 5 anos. A última em 2020, quando perdeu para o Palmeiras. Em 2019 foi campeão. 6 anos depois, o Corinthians tem a chance de se sagrar campeão estadual, campeão paulista. E se para muitos isso não importa, gente, é um título muito interessante, muito simbólico. Primeiro porque nós estamos falando aí de 4 semifinalistas, agora não mais, né? Mas dos 4 maiores de São Paulo. Então é muito difícil você ganhar o Paulistão. Segundo, interrompe esse jejum de títulos que é significativo. São 6 anos sem uma conquista do Corinthians. Terceiro, te dá uma confiança tremenda para a sequência da temporada, porque aí você arranca já com uma conquista no primeiro semestre, podendo, entendendo, tirando algumas lições daquilo que está ruim, mas especialmente tendo confiança para o que tá bom para poder seguir em frente. Taça e título a gente não negocia, é bom de qualquer maneira. E, por último, você impede um adversário favorito, né, digamos assim, para conquistar esse título, né, no caso o Palmeiras, que já vem de 3 conquistas seguidas e, se for tetracampeão, algo que nunca aconteceu, especialmente na era moderna. Então, assim, tudo está envolvido. É um título muito importante, muito simbólico, e o Corinthians tem a chance, inclusive, de decidir em casa, porque joga a primeira, seja no Allianz ou seja no Morumbi. A gente vai ver qual adversário, né, nessa segunda-feira, mas depois decide na Neoquímica Arena. E a gente sabe que o Corinthians em casa é muito forte. É um Corinthians muito diferente, mesmo quando joga fora, talvez algo a corrigir, né, jogar melhor fora de casa, mas é impressionante. Dentro de casa a gente sabe a força que tem o Corinthians, por isso que eu disse, um jogo até controlado. E de que maneira o Ramon Dias controlou esse jogo? Vamos lá, eu bati muito no Ramon aqui. Sei que muitos de vocês concordaram, outros não, porque o resultado dita muitas coisas, né? Então, nesse momento, tem muita gente entendendo que o Ramon é o ideal para o Corinthians. Galera, o Chico vai falar sobre a parte tática aqui, mas só para fazer um comentário aqui,
em cima do Neymar, eu queria que o Neymar tivesse jogado. Porque o esquema tático que ele vai fazer agora, duvido que o Neymar ia se sobressair. Né? Parabéns para Ramon e parabéns para Emiliano Dias. Porque fizeram um esquema tático que realmente encaixou. Deveria ter entrado assim na quarta-feira passada, infelizmente só descobriu isso aí, né, agora que deu essa luz na mente dele aí. E eu queria que o Neymar tivesse entrado só pelo tanto que ele falou aí, né, que tinha que ter medo dele, né, que ele em campo, né, se subjugando, né, mas não é também tudo isso aí não. É um jogador, é um craque de bola sim, mas sozinho ele não joga. Né? Como ele mesmo disse aí no final, né, Neymar é só uma figura a mais aí no Santos, né, precisa dos 11 para jogar, um só, Andorinha sozinho não faz verão. Eu queria realmente que ele tivesse jogado, mas infelizmente, né, ele foi pro banco ali só para fazer firula, mas já não ia jogar porque depois ficamos sabendo que ele não tinha mesmo condições de jogo. O time do Santos foi aguerrido, foi para cima, mas deu timão. Eu já disse aqui e vou reafirmar, acho que o Ramon tem um limite. E ele não consegue abandonar uma marca de que em jogos decisivos ele se atrapalha. Não só na escalação e nas escolhas, como nas substituições. Muitas vezes inventando sistemas táticos, e isso são os fatos que dizem, não sou eu. São os jogos contra Flamengo, Racing e recentemente contra o Barcelona. E contra a Universidade Central também sofreu. Então, assim, esses jogos, eles pesam contra o trabalho do Ramon Dias. No que tange à formação de time, ao elenco, a boas escolhas que ele tem tido desde o ano passado, eu acho que ele fez coisas boas. Ele tem méritos, ele e o Emiliano Dias. Eles têm algumas questões positivas. E quando eles fazem essas medidas positivas, eu aqui sou o primeiro a elogiar, como nesse jogo. Então, por mais que eu diga que eu tenha desconfiança em relação ao trabalho deles, eu não posso me furtar de dizer que nesse jogo contra o Santos eles acertaram demais. Talvez com a lição aprendida em Guayaquil. E tomara que isso sirva para que daqui por diante eles não errem mais. Porque eu vou dizer um negócio para vocês. Tudo que eu mais quero, cobrindo o Corinthians e fazendo vídeos aqui para vocês, é que o Corinthians seja o campeão paulista e que classifique na quarta-feira. É tudo que eu mais quero. E aí, muitos torcedores que já entendem o Ramon com essa limitação para seguir no Corinthians vão me dizer, poxa, mas aí o Ramon segue. Segue, não tem o que fazer. O ano passado foi a mesma coisa. Ele estava demitido antes do derby, mas ele ganha o derby. E depois emenda aquela sequência de vitórias, levando o time para Libertadores. O que vai se fazer? Você vai chegar no final do ano e vai demitir? Não dá. Nesse ano, no Paulista, ele foi muito bem. Só que chegou na Libertadores e a coisa não aconteceu. E aí vem de novo aquela carga das eliminações nas Copas do ano passado. Normal, gente. Então, a gente precisa entender qual é o nível do Corinthians, onde o Corinthians quer chegar. É possível que eles se recuperem, que eles corrijam a rota e a partir de então o Corinthians passe a desempenhar melhor e aí eles sigam o trabalho? Lindo! Se isso acontecer, tá tudo certo. Agora, se não acontecer, é lenha. Não tem jeito, e o próprio Emiliano falou isso abrindo a entrevista coletiva. A gente sabia que essas críticas aconteceriam porque a gente está no maior do Brasil. Então é isso, aceita. Porque para estar no Corinthians a pressão é constante. E o elenco que o Corinthians tem, na minha opinião, é suficiente para você não tomar um 3-0 e um chocolate como foi do Barcelona em Guayaquil, que tomou 4-0 para o Del Valle no fim de semana. Com o time reserva, teve um jogador expulso, tudo é verdade. Mas tomou 4-0. E aí o Corinthians toma aquele 3, o Corinthians que sofreu 3 gols da Universidade Central, então tem coisas a serem corrigidas, tem coisas a serem trabalhadas. E eu tô aqui para apontá-las, né? Juntamente de vocês, aí a gente debate muito, interage, e isso é o que mais importa. Mas vamos lá, vamos voltar pro jogo. O trunfo do Ramon e do Emiliano nesse jogo foi o Ranieri. O Ranieri foi o grande trunfo deles. Porque, não especificamente porque o Ranieri é um craque, o Ranieri fez toda a diferença. O Ranieri foi muito bem. Individualmente também ele foi muito bem. Como vinha sendo no ano passado. Ele era titular, não o Martínez. Martínez era banco quando termina a temporada, com Carrilho, Bidon e Garro. Esse era o meio campo do Corinthians. Um Corinthians que tinha uma sustentação com o Ranieri à frente da defesa e a parte técnica com esses dois meio-campistas, o Carrilho e o Bidon, além do Garro, que brilhou juntamente do Memphis e do Yuri. Funcionou muito bem, esse time encaixou. Quando vira a temporada, primeiro que o Bidon fica fora para a seleção sub-20 um tempão. Quando ele volta, automaticamente, pela qualidade que ele tem, eu sou muito fã dele, já falei isso aqui, ele volta para o time. Mas sem o Ranieri, o time ficou muito exposto, mesmo com o Martínez. Porque o Martínez ele tem muitas virtudes.
mas ele tem alguns defeitos. Ele não guarda a posição, ele se desgarra muito, ele não tem a mesma proteção, o mesmo combate à frente da área que tem o Ranieri. E o Ranieri ainda tem uma questão tática que é primordial. O Ranieri, ele se transforma ao longo do jogo, sem a bola, num terceiro zagueiro. Quando numa linha de 5, quando o Corinthians é atacado, imediatamente o Ranieri baixa. Quando ele baixa, ele cria um sistema dentro da área que, cara, gera um bloqueio tremendo para que os adversários possam entrar. E isso é fundamental, porque com a bola ele sai. E quando ele sai, ele começa a construção, depois o Corinthians tem outros jogadores. Como nesse sistema, quando ele faz o Ranieri de primeiro, o Martínez pela direita e o Carrilho pela esquerda. Ele inverte o Carrilho, por exemplo. Que, na verdade, se torna um cara mais flutuante. O Carrilho não fica fixo pelo lado esquerdo. Ele é o principal fio condutor da construção do Corinthians. Quando o Ranieri, que está mais à frente da defesa, começa essa jogada, ele entrega no pé do Carrilho, o Carrilho já vem por dentro, ele já vira o jogo para a direita, ele já combina com o Garro, ele já aparece na frente, ele cai pelos lados, e ele passa a ser esse fio condutor de criação do Corinthians. Ali, no meio, o Carrilho, mesmo estando inicialmente pela esquerda. O Martínez, cara, o Martínez é interessante na direita, porque ele vem jogando muito bem nessa função e eu entendi a escalação. No início eu olhei Bidon no banco, sobrou pro moleque. Foi a primeira coisa que eu pensei. E eu já falei com vocês lá em Guayaquil que a atuação ruim dele, e foi ruim, tá? Foi muito por conta do sistema, mais do que propriamente por causa do Bidon. E ele acabou sacrificado agora nesse jogo. Mas olhando a partida diante do Santos, eu estou aqui para aplaudir e reconhecer que eu estava errado, para dizer que esse sistema funcionou, especialmente por conta do Ranieri. Porque aí ele joga o Martínez pela direita, o Martínez faz uma dobra com o Mateuzinho quando o Mateuzinho sobe e faz uma dobra de marcação quando o Mateuzinho desce. E aí fica difícil para qualquer time atacar por aquele lado e ao mesmo tempo ele ganha uma opção ofensiva, porque o Martínez tem isso de bom. Ele ataca, ele busca a linha de fundo, ele busca cruzamentos, ele tem esse lado ofensivo também pelo lado direito. E o Carrilho, como eu disse, faz toda essa função flutuante ali para o Garro ter a liberdade de criar, de pisar na área, de finalizar, como acabou acontecendo, né? Primeiro uma cobrança de falta espetacular que o Brasão defende, a bola volta para ele e ele chuta no ângulo, inapelável, indefensável, para marcar o gol da classificação do Corinthians. O primeiro gol de Rodrigo Garro na temporada e, cara, que golaço, e um gol importantíssimo. Para muitos que diziam que o Garro não estava jogando bem com a 8, falei aqui, balela, né, gente? Calma. O Garro não teve pré-temporada, o Garro não jogou todos os jogos. Quando ele poderia ser substituído pelo Coronado, o Coronado também machucou. Então, assim, deixem o Garro, tá? Não é isso. Eu sei que ele não gostou de perder a 10, mas não é por isso que ele não estava jogando bem. É por uma série de coisas. Ele também não estava jogando bem porque o time também caiu nos últimos jogos. Mas o Garro é esse cara, o cara que pisa na área, que arma o jogo e que finaliza. Bom, a gente teve outras virtudes nesse time do Ramon Dias. O Fabrício Angileri, né? Antes dele falar do Angileri, deixa eu comentar com vocês aqui. O Ramon Dias e o Emiliano Dias fizeram toda a diferença. Acho que despertaram, acordaram aí, né, da última toada aí. E eles pensaram no esquema tático perfeito que já tinha na mão, né, que é o Ranieri fazendo a cabeça da área ali, né, protegendo a zaga. Ele é muito bom nisso, inclusive foi aí que ele se destacou no time que o Corinthians trouxe ele para cá, né? O Corinthians comprou ele do time que ele já jogava assim, já jogava dessa forma e se destacou muito bem, né? Eles descobriram que o Ranieri é bom nisso, né? Então antes era Martínez no lugar de Ranieri, Ranieri no banco, agora Ranieri titular e Martínez aberto, fazendo uma dobradinha com o Bidu ou com o Angileri quando ele sobe ali. E isso é muito importante, já que o Carrilho é um pouco mais lento, mas é um maestro com a bola no pé, protege muito bem a bola e vai saindo aí, criando a jogada. Tem hora que ele vira ali um segundo meia junto com o Rodrigo Garro para poder fazer as jogadas do Corinthians, para poder municiar Yuri Alberto e Memphis Depay, porque se não tiver municiamento neles, como que eles vão fazer gol? Eles são muito perigosos, são perigosíssimos, mas se não tiver municiamento neles ali, não vai sair nada. Então o Garro também muitas vezes é muito bem marcado, já aproximando-se ali do Carrilho, já dá algo muito bom, que também é uma função que o Bidon também pode fazer com maestria e tem feito, como, né, o Chico disse aí, ele foi garfado aí no último jogo da quarta-feira, onde o Corinthians foi derrotado por 3-0 pelo Barcelona de Guayaquil,
por conta do esquema tático, porque ele estava jogando numa posição que não era bem a dele. Mas o Corinthians achou aí a escalação e isso foi o mérito. Se tivesse jogado desse jeito aí contra o Barcelona de Guayaquil, não tinha perdido o jogo. Tinha pelo menos arrumado um empate lá fora. Mas infelizmente foi só descoberto isso agora. Então que fique de lição e que esse esquema tático é o esquema que está dando certo. 3 zagueiros ali com o Ranieri fechando ali, né, protegendo a zaga ali para não ter chute de fora da área, para poder fazer uma saída ali, mastigando ali os adversários ali na entrada e protegendo a zaga, já que ele também é um jogador de uma estatura de média para alta. Então o Martínez fazendo aquela posição perde porque ele é baixinho. Então ele saindo ali com o sistema ofensivo que ele tem, com a qualidade ofensiva que ele tem também, dá para fazer ali, recuperar uma bola, enfim. O esquema encaixou certinho aí, né? Agora vamos ouvir o Chico falando sobre o Angileri. Lateral esquerdo, de ofício e dos bons. É um cara que foi campeão no River Plate, um cara que estava no futebol espanhol. Minha única dúvida é que ele não jogava desde maio. 9 meses sem entrar em campo. Então você pensa assim, poxa, em algum momento talvez isso possa fazer a diferença, né? Daqui a pouco ele pode sentir. Mas hoje ele começou como titular e foi bem demais. Porque ele é um cara que ele tem tanta... a gente estava numa comparação tão dura, né, com o Hugo. E até o Bidu, que beleza, fez uma temporada de superação ano passado, mas o nível é outro, né? O Angileri, ele te dá cruzamento, ele te dá cruzamento por cima e por baixo, ele tem leitura de jogo, ele combina jogadas pelo lado esquerdo. Assim, cara, é uma luz. Se olhar o Angileri no lado esquerdo, você fala assim, temos um lateral. É impressionante, é impressionante. Então ele agrega demais, inclusive deu um passe maravilhoso por baixo, rasteiro no pé do Rodrigo Garro. Deram liberdade, né? Na verdade, o Tassiano ali é bloqueado, acho que pelo Félix Torres. Aí a bola sobra para o Garro livre e o Garro livre faz aquilo, né? Que vocês viram. Enfim, mas teve um primeiro gol. Teve um primeiro gol numa jogada ensaiada também, com participação do Fabrício Angileri. Pela esquerda, escanteio cobrado, né? A bola sobra para o Memphis no bico da área e ele faz um cruzamento na medida, no segundo pau, para o Yuri entrar nas costas da defesa. Não sei se o Santos tentou fazer uma linha de impedimento, mas ele chega antes do goleiro, desloca o brasão e faz o primeiro gol. Um gol fundamental para o Yuri também, que muita gente ainda pega no pé. O Yuri tinha que estar nessa convocação do Dorival, tá? Tinha que estar. Não tá, mas tudo bem. Vai estar focado nas finais. Tem essa parte... quer dizer, se o Neymar for cortado, não sei se ele não pode pintar. 6 gols, artilheiro isolado do time na temporada. De novo, o Yuri começando o ano fazendo gols. E gols decisivos, e gols importantes. E o Memphis, pode falar o que quiser do Memphis. Eu vejo muitos comentários, eu acho que ele ainda não está 100%, eu vejo ele trotando, eu vejo não sei o quê. Cara, pega os números do Memphis. O cara já tem 6 assistências. E tem participação em gol, assim, a dar com o rodo. Porque assim, ou ele dá uma assistência, todo jogo, pode pegar no meio. Ou ele dá uma assistência, ou claro, não quando o Corinthians perde de 3-0, né? Mas normalmente o Corinthians, ou ele dá uma assistência ou ele faz um gol. Teve uma finalização no segundo tempo que o Brasão pegou. Cara, ele é um jogador que faz a diferença quando ele está em campo. Garro, Yuri e Memphis. Esse trio é fantástico. Mas precisa de estrutura. Precisa de segurança defensiva. Por isso que eu entendo que o Ramon acertou na escalação. O gol da bola aérea acontece por um erro, uma vacilada do Félix Torres. E aí o Martínez está na marcação com o Tiquinho Soares. E o Tiquinho consegue, né, se desvencilhar da marcação do Martínez e até com certa liberdade cabeceia. Por que eu falo que ali não é jogador? Porque hoje foi o Martínez, que é até mais baixinho do que o Tiquinho, né? O Félix Torres estava na jogada, mas independentemente do jogador que esteja ali, o Corinthians falha defensivamente na bola aérea. Precisa treinar mais, porque para mim é sistema. É você entender que quando vai haver um cruzamento, o Martínez, por exemplo, não tinha que estar com o Tiquinho. Então a questão é de preparação mesmo, de prever as jogadas e de que maneira você vai coibir isso e deixar cruzar também, né? Então assim, a bola parada aérea ou a bola aérea defensiva, ela tem que ser melhor trabalhada no Corinthians, porque o Corinthians estava fazendo 1-0, estava com o jogo dominado e aí de repente toma um gol justamente dessa maneira. Não pode. Felizmente buscou o segundo gol no segundo tempo com o Garro para garantir a classificação.
Então são fatores a serem corrigidos. Mas Félix Torres e Gustavo Henrique ainda assim fazem uma boa dupla de zaga. Embora o Gustavo Henrique tenha ido muito mal lá em Guayaquil, eu entendo que com o Félix Torres eles ainda casam melhor, ainda mais se você tem o Ranieri. No segundo tempo, o que aconteceu? O Santos até começou a ir um pouco para cima, entrou o Rolheiser, entrou o Barreal. O Santos começou a ocupar mais um pouco o campo de ataque. Acho que o Gabriel Bom Tempo saiu cedo demais no jogo, né? Acho que era um menino que estava tentando alguma coisa, mas podem ver muitas finalizações do Santos explodindo na defesa do Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians criou um muro justamente pela presença do Ranieri. E até a bola aérea melhorou, porque aí dentro do posicionamento os jogadores do Corinthians começaram a acertar mais o tempo de bola. E aí o Gustavo Henrique tirou bola, o Félix Torres tirou bola, o Hugo não saiu tanto, porque ele tem falhado em algumas saídas de bola. Então ele ficou um pouco mais posicionado e com esses 3 jogadores especialmente ali dentro da área, o Gustavo Henrique, o Félix Torres e o Ranieri. Foi muito mais seguro o segundo tempo do Corinthians. Que seja assim, porque para quarta-feira tem que fazer 3 e não pode levar nenhum. Tem que fazer 4 para passar direto e não pode levar nenhum. Será que isso vai acontecer? Tem que acreditar. Não só o torcedor, os caras que estão lá dentro. Se eles não acreditarem, aí vão embora para casa, né? Então eles são os primeiros que tem que acreditar de que o Corinthians pode fazer esse resultado. Sem desespero, né, como disse o Emiliano, fazendo um gol, depois o outro, mas especialmente a segurança defensiva tem que haver, porque na parte ofensiva eu confio nesse time. Eu confio que o Corinthians possa fazer pelo menos 3 gols. Focados e com a necessidade, que obviamente isso dificulta pela pressão, mas eles têm condições de fazer 3 gols. Não pode tomar nenhum. É isso aí, Fabrício Angelieri, o Corinthians acertou muito bem com essa contratação, um lateral esquerdo que sabe fazer a função de um lateral esquerdo, realmente habilidoso, bate bem na bola, o cruzamento ele põe com a mão, né? Participou dos 2 gols do Corinthians ontem contra o Santos, né? Colocando aí uma roladinha aí pro Memphis Depay para ele fazer e colocar com a mão, né? No pé do Yuri Alberto, chegou antes do goleiro ali, mandou pro gol. Né? Palmas pro Yuri Alberto, que tem dado realmente o sangue, ele tem jogado, né, a vida contra qualquer time que seja, né? Não é porque o Santos é a lei do ex, né? Mas contra qualquer time ele tem jogado bem. E depois, né, colocando ali uma puxadinha para trás do pé do Rodrigo Garro, que deu aquele balaço. E o Garro tá no nível chutando pro gol, é meio gol, filho. Então pode deixar chutar que vai. E o esquema tático funcionou por isso. Eu acredito que Félix Torres, na minha opinião, não é o parceiro ideal ali, né, para o outro zagueiro do Corinthians, mas tem dado certo, né? O certo seria o Zé Ramalho, mas não dá, né? Ele tá mal mesmo. E o André Ramalho tá muito mal, infelizmente não voltou para a temporada. Vamos colocar aí, né, pontuar. Mas o Corinthians tem melhorado bastante nessas jogadas, e se tivesse jogado assim, repito, contra o Barcelona de Guayaquil, teria trazido pelo menos um empate de lá. Agora, contra o Santos funcionou, vamos manter a tática, e como o Chico falou, né, reportando o que o Emiliano e o Ramon Dias falou, que tem que colocar aí, né, um gol de cada vez, com paciência, vamos construir as coisas aos poucos, sem desguarnecer da defesa, porque confiar no ataque nós confiamos, no meio do campo do Corinthians, mas a defesa não dá para confiar muito. Agora tem melhorado até na bola aérea, realmente. Agora, nesse gol que tomou do Santos, a falha foi grande de colocar o Martins para poder marcar o Chiquito Soares, não dá. É quase metade da estatura de um para o outro, não tem como. Então o que o Corinthians tem que fazer, na minha visão? Se eu sou Emiliano Dias e o Ramon, coloco eles na sobra. Então Martins, Bidu, que é baixinho, fica na sobra. E até o Mateuzinho também. O Mateuzinho é meio estabanado. Dentro da área é complicado ele deixar uma bola sobrar. Não dá para confiar não. Fica mais para a beirada. Pode até ajudar na área ali, mas fica mais aberto ali na beirada, fora do gol, para pegar a recuperação de uma bola ali espanada e chutar para fora ou jogar para tentar um contra-ataque. Agora no meio da área ali é complicado. Pode errar ali e deixar sobrar no pé do adversário, né? Na rebatida dentro da área ali é muito perigoso, né? É quase meio gol aí para o time adversário. Então tem que tomar muito cuidado quanto a isso aí, e partir para cima, né, de uma forma consciente, junto com, né,
o time aí do Corinthians aí, ok? Vamos agora ouvir então agora, né, o Café do Setorista, né, com o nosso querido amigo. Começou um tratamento, tá? Por conta de um trauma, né, que ele sofreu ontem na região, né, onde tomou a pancada do Zé Ivaldo, que foi o tornozelo, né, o tornozelo esquerdo. Não teve nenhuma lesão diagnosticada, tá? Em relação ao Yuri Alberto, mas ele sofreu um trauma, tá? No tornozelo esquerdo e precisou, né, iniciar um tratamento, tá? Com os fisioterapeutas do clube, né? O jogador aplicou gelo no local das dores, né? Depois do jogo, e iniciou o tratamento com os fisioterapeutas nesta segunda-feira no CT Joaquim Grava, tá? A expectativa é que o Yuri Alberto esteja em campo na partida contra o Barcelona de Guayaquil, um jogo extremamente decisivo para o Corinthians, e o Yuri Alberto, pelo que me falaram, tem esse perfil, mesmo que esteja com um pouco de dores, ele vai para o jogo, ele não vai perder o jogo, não é Neymar, né? Se ele tiver com um pouquinho com dor, mas que dê para aguentar, ele vai para o jogo, né? O famoso, né? Antigo isso no futebol, vai para o sacrifício, porque é um jogo importante. O Corinthians perdeu por 3-0, né? Por Barcelona de Guayaquil no jogo de ida, né? Lá no Equador, e agora precisa reverter essa vantagem goleando, né, o time equatoriano na Neoquímica Arena, né, seja por 4-0 ou 3-0 para levar para os pênaltis, enfim, diferença de 3 gols, a decisão vai para os pênaltis, claro, diferença de 4 gols, o Corinthians classifica direto para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, tá? Pra você ter uma ideia, a pancada, né, foi tão forte do Zé Ivaldo, quem lembra do lance no final do jogo, o Yuri Alberto correndo pela esquerda, o Zé Ivaldo vem dar, tipo aquela tesoura, né? Você que não viu, naquela tesoura, uma voadora, e pega o tornozelo do Yuri Alberto. Inicialmente o juiz deu amarelo, né? Foi uma vergonha. Depois, com o VAR, ele revisou o lance e anulou o amarelo e deu cartão vermelho direto para o zagueiro do Santos. E o Gil ainda teve coragem, né, de reclamar, né? E chamar o torcedor, essa gente, quando vem jogar com essa gente aqui, realmente cuspiu no prato que comeu. Por isso que eu sempre falo para vocês, né? Ingratidão é uma coisa terrível, e para vocês não ficarem adorando os jogadores e sim torcerem para o clube, tá bom? Ó, deixa o like aqui. Você acha que o Yuri Alberto vai estar em campo nesta quarta-feira? Deixa o like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. Reagindo aí então, né, o nosso querido Samir Carvalho, eu acho que o Yuri Alberto estará em campo sim, ele é guerreiro, ele deu um pique ali, né, entrou, ainda tentou forçar, ia ter a substituição aí dele, né, ia entrar ele, o Romero, ele ia sair, ele acabou ficando em campo, mancou um pouquinho ali no primeiro lance, mas depois já deu um pique ali, mostrou que não é nada demais não, é mais pela pancada mesmo, porque o jogador do Santos, Zé Ivaldo, ele pegou no meio mesmo. Se o Yuri Alberto tivesse com o pé preso ao gramado, querido, ele teria uma lesão muito grave ali. Mas, graças a Deus, o pé dele estava solto, então foi mesmo a pancada ali da entrada, né? Uma parte ali, né? Um momento de nervosismo, né? Tava perdendo o jogo, eles sabiam que não iam conseguir, porque o Corinthians estava com mais volume de jogo, então eles resolveram apelar, né? Vamos tirar pelo menos aí esse jogador aí. Pegou firme ali, né? O árbitro ali, né? Vem me dar um cartão amarelo, depois revisou pelo VAR e veio, né? E deu vermelho. Até que enfim, né? Pelo menos fez justiça aí, porque a entrada foi muito forte e realmente, né, foi passível aí de uma agressão, né? Então não é muito bom isso aí, mas o Roberto vai jogar sim, tenho certeza disso aí, e nós vamos para cima, né, do Barcelona de Guayaquil. Ainda sobre o jogo, né, desta quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, o Corinthians vai ter uma mudança, pelo menos uma mudança na partida, né? O Corinthians não teve nem tempo de descanso, né? Já voltou aos trabalhos hoje. É claro que o Corinthians ele hoje treinou apenas com os reservas, e amanhã que o Ramon Dias vai definir o time. Vai ser o único dia que o Ramon vai ter, né, todos os jogadores ali à disposição para colocar, esboçar os 11 em campo que vão iniciar a partida, também as circunstâncias de jogo, se é que ele vai treinar isso, para essa partida contra o Barcelona. Uma mudança vai ser feita, porque o Fabrício Anceleri, tá? Que essa é a pronúncia certa, né? Anceleri. O Fabrício Anceleri, que foi um dos destaques do Corinthians no clássico contra o Santos, não vai estar à disposição de Ramon Dias, né? Vai fazer muita falta, né?
por incrível que pareça, né, alguém que chegou agora já faz muita falta, mas é que são 2 jogos, 2 assistências, mostrou que conhece a posição, muito bom jogador, pelo menos o Anchileri nesse início de Corinthians. E ele não vai poder jogar porque não está inscrito nessa fase da Copa Libertadores da América. Se o Corinthians passar, né, para a fase de grupos, ele será inscrito normalmente sem nenhum problema. Matheus Bidu e Hugo, né, lutam pela posição. O Diego Palacios, como eu já falei para vocês, né, depois que eu dei aquela informação, curiosamente nunca mais ele jogou e foi relacionado, né? Você vê como um canal Café de Setores sempre traz a verdade para vocês. E agora tem o Hugo, né, e tem aí o Bidu brigando pela posição. O Bidu está na frente, entrou no clássico contra o Santos, né? E o Hugo, o Ramon procura escolher o Hugo quando ele quer um time mais defensivo, né? Que seja melhor defensivamente, que também não é muito forte do Hugo. Mas enfim, Bidu corre na frente. Em relação a outras posições, especula-se, tá, que o Romero, né, pode pintar aí como novidade no time titular. Eu não tenho informação ainda, mas como o Corinthians precisa fazer gols, talvez ele mude o esquema, tire um volante, né, por exemplo, entre apenas com o Raniel e o Carrídio, enfim, ou o Martínez e o Carrídio, e coloque mais um atacante, o Romero, né, aí jogaria Romero, Memphis e Yuri, né, o Garro na armação e 2 volantes. Aí teria que sair um volante, né, porque não tem jeito. Então vamos aguardar, porque amanhã vai ter o treino e o canal Café do Setorista vai estar ligado para te trazer a informação dessa escalação do Corinthians. Deixa o like aqui, comente aqui embaixo e vamos seguir falando do Coringão. Então, seguindo falando aí, né, Fiel? Eu sou meio contra isso aí, aliás, sou totalmente contra. O Corinthians precisa do resultado, sim, mas colocar mais atacante e tirar um volante é pedir para tomar gol. Aí vai tomar gol. Esse time do Barcelona de Guayaquil não é tão bom quanto parece ser, apesar de 3-0 do resultado que aconteceu lá, mas foi por deficiência do Corinthians mesmo, né? Técnica e tática. E o Corinthians acabou liberando, né, o espaço para eles. E agora, com esse esquema que está encaixado, que jogou contra o Santos, é o esquema perfeito para jogar. Mas eu não colocaria um atacante a mais pela necessidade de fazer gols, porque dá para construir aos poucos e fazer gols, né, nesse time do Barcelona, sim. O Corinthians chegou algumas vezes aí no contra-ataque, mostrou que eles são desguarnecidos atrás também. E o Corinthians tem como construir. O Corinthians tem jogadores muito mais além do que os do Barcelona de Guayaquil. Agora, quanto à lateral, eu sou de Bidon. De Bidu, aliás. Eu sou de Matheus Bidu. Por quê? Porque é um jogador que pode cavar uma falta, ele tem habilidade. O Hugo já não tem, né? Como foi dito aí, ele é mais defensivo. E protege até bem a bola, até protege, mas quando vai sair não tem tanta habilidade como o Bidu tem. E o Bidu nessa habilidade pode cavar aí uns cartãozinhos, né, e de repente expulsam o 2 aí do time adversário, a gente já tem mais espaço para jogar e dá tudo certo pro Corinthians. Então, eu sou contra um atacante a mais, acho que deve jogar do jeito que jogou contra o Santos, e também, né, sou contra, na preferência na lateral ali, eu prefiro que vá o Bidu ao invés do Hugo. Vamos falar, né, do vestiário do Corinthians após a vitória contra o Santos, tá? Às vezes a pessoa fala, Samir, mas a notícia de briga no vestiário só tem quando o time perde. Mas claro, já viu alguém brigar quando ganha, né, velho? Pode até acontecer, mas é raro. Ontem o vestiário estava normal. O que me falaram, a gente tem sempre informações lá do vestiário, a gente conversa com os jogadores, os atletas. No vestiário, um detalhe que eu apurei do vestiário, eles só falavam de quarta-feira, tá? Apesar da classificação contra o Santos, é claro, comemoraram, se abraçaram, né? Enfim, curtiram ali o momento, a classificação contra o Santos, mas o Barcelona de Guayaquil, acho que isso é legal, tá? Uma informação até, não é nenhuma bomba, claro, mas é uma informação interessante para o torcedor corintiano. Dentro do vestiário, todo mundo só falava quarta-feira, então tá igual a torcida na arquibancada, quarta-feira, então o torcedor corintiano, né, pode ficar aí ligado que, né, deveremos ter um Corinthians aí aceso, né, dentro de campo, como foi contra o Santos, tá? Outra coisa, né, que eu apurei, Gustavo Henrique e Memphis Depay se abraçaram, tá? Trocaram palavras normalmente, então tá tudo bem, beleza? Isso é uma informação boa também, tá? Que eu não deixo passar nada, eu vou querer saber como é que tá os dois lá que discutiram. E como eu já informei vocês, a informação do canal Café do Setorista, desde o primeiro dia que surgiu a informação da cadeirada,
eu falei para vocês que não houve a cadeirada, tá? Não houve vias de fato, beleza? O que ocorreu foi uma forte discussão, né? E foi braba mesmo, né? Teve a turma até do Deixa Disso, foi braba a discussão. Romero tomou a frente, né? Enfim, tanto que foi só o Romero depois da entrevista. O Romero também ajudou a acalmar os ânimos ali, beleza? Mas, né, ontem já estava tudo em paz, inclusive entre Memphis e Gustavo Henrique. Informação boa para você, torcedor corintiano, que a gente traz também informação boa do vestiário. Deixa o like, comente aqui embaixo. Exclusivo. Corinthians teve uma reunião, representantes do Corinthians com representantes da Betano, tá? Isso é uma fonte que eu confio bastante. Houve uma conversa, há um interesse, tá? Há um interesse da Betano. Eu não sei se foi o Corinthians que procurou a Betano ou a Betano que procurou o Corinthians, né? A gente precisa entender que o Corinthians tem um patrocinador master, que tem contrato com o Corinthians até metade de 2027, que paga ao Corinthians 309 milhões, são 103 milhões por ano, tá certo? E ainda ajuda no contrato, né, no pagamento do salário do Memphis Depay. Então, eu não sei explicar por qual motivo, tá, o Corinthians se reuniu e conversou com a Betano, tá bom? Houve uma conversa entre Corinthians e Betano, isso eu posso afirmar para vocês. A mensagem, a informação, a mensagem que eu estou passando, a informação é bem crua, tá? Mas eu quero já passar em primeira mão, né? Porque houve essa conversa. Só não sei dizer, né, o que eles estão planejando. Se está acontecendo alguma coisa com a patrocinadora master atual, se é para depois, para um futuro, enfim, quais são os interesses, se é exclusivamente para algum outro setor, né, para alguma contratação, não sei, tá? Mas eu posso garantir para vocês que houve, sim, já um contato, né, um encontro entre Betano e Corinthians. Em relação a isso aí, Fiel, se aconteceu uma reunião para falar sobre patrocínio na camisa do Corinthians, cedendo espaço aí para a Betano, isso foi muito antiético, porque existe um patrocinador vigente, né, que está aí trazendo muito benefício para o Corinthians. Eu espero que o presidente aí, né, o Augusto Melo ou alguém tenha a voz aí, né, o Fabinho Soldado, alguém venha falar o que aconteceu. De repente, pode ser que esteja negociando um espaço menor, né, em outra parte da camisa aí, que aí o Corinthians tem todo o direito, mesmo tendo patrocinador aí, master, o que não pode discutir espaço para patrocínio master, mas para patrocínio em outro pedaço aí da camisa, como colocou aí a Unisson Sumar aí, já renovou aí, mudou de local agora, né, vai para a parte de trás do calção, vai patrocinar só o time masculino e não mais os outros times, então pode ter havido uma mudança, pode ser que esteja pintando a Betano por um espaço diferenciado aí, né, com o patrocínio na camisa do Corinthians. E sobre a briga no vestiário, né, Valério, isso aí, galera, o Corinthians é muito grande, o Corinthians, tudo repercute no Corinthians, você sabe que ou o camarada dele é corintiano ou ele é anti-corintiano. Então, se o Corinthians estiver mal, eles estão falando, se estiver bem, então, aí é pior ainda, aí que eles vão tentar plantar várias coisas, já falar de cadeirada, de tapa no rosto do Fabinho Soldado, tudo mentira, só para tentar tumultuar. Graças a Deus o ambiente está bem, e eu dei graças a Deus que houve ali uma discussão forte, porque isso mostrou que eles estavam incomodados realmente e que ali eles querem fazer uma mudança, porque se tivesse saído tudo ok, tudo normal, eu ia ficar preocupado, porque aí ia estar tudo certo e para eles, né, tanto faz classificar ou não classificar, mas se brigou é porque eles estão aguerridos e querem mudar o resultado. Então quarta-feira vamos para cima, né, vamos mostrar a garra do Corinthians aí para todos aí que querem ver, já conhece quem que é o Corinthians. Então o Barcelona de Guayaquil vai vir aqui e nós vamos tentar e fazer a virada, como já fizemos várias outras vezes com times melhores ainda. O Corinthians teve que reverter situações até piores, que tomou 4-0 lá e teve que reverter aqui, e conseguimos reverter e deu tudo certo. Então é isso aí, né? Nós vamos ficando por aqui com as notícias. Peço aí que você se inscreva no canal, deixe o seu like aí para fortalecer e também ative o sininho das notificações para quando chegar novos vídeos você ficar inteirado de tudo aí aqui no React Mão. Então, React Mão para vocês aí e vai Corinthians.